Bom, gente, continuando então nas operações com polinômios, nós vamos falar um pouco sobre a divisão e alguns resultados que recorrem da divisão, tá? Então, nós temos um método que ele é bem rápido da gente fazer a divisão de dois polinômios, tá? Quando eu tenho um polinômio, seja qual for o grau, no dividendo e o divisor for um binômio de grau 1, o que a gente vai fazer? Tá? Então, a gente vai fazer esse chiqueirinho aqui, que a gente chama que é o algoritmo de Briot-Ruffini, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a raiz do divisor. Como é que se calcula, então, a raiz de qualquer equação? A gente iguala a equação a zero. Então, isolando aqui, a nossa raiz do divisor é 2. E eu vou colocar esse número 2 aqui, ó, bem no cantinho do chiqueirinho ali, tá? Nos outros espaços, eu vou contar, ó, se o grau é 3, eu preciso, no caso do grau, mais um espaços para a gente colocar os coeficientes ali. Então, o que eu tenho? Eu vou colocar o coeficiente do x ao cubo, do x ao quadrado, ali não aparece x ao quadrado, que é menos 5, do x na 1, que é 1, e do x na 0. Se de repente algum desses termos, algum desses graus não aparecesse ali, eu teria que completar com o 0 na casinha correspondente, tá? Bom, segundo passo, quer dizer, terceiro já, né? Primeira raiz, segundo completar com os coeficientes, eu vou baixar o primeiro coeficiente para essa casinha aqui, ó, tá? Então isso aqui é uma flechinha. 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse coeficiente pela raiz. E o resultado que der, eu vou somar com o próximo coeficiente. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. Então, multiplica o coeficiente pela raiz e faz a soma com o próximo coeficiente. Agora, esse valor, 1 vezes 2, mais o próximo coeficiente. Então, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Agora, de novo, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Terminaram os coeficientes? Então, esse aqui é o resto da divisão. Tá? O que eu posso lembrar também do algoritmo de Euclides? Que quando eu tenho um dividendo, P de x aqui, ele vai ser igual a um Q de x, né, que é o resultado, lá o quociente, vezes o divisor, mais o resto. Então, qual seria o nosso Q de x? Lembrando, então, que esses números que eu tenho aqui, esse é o resto, mas esses aqui são os coeficientes do nosso polinômio Q de x, do nosso quociente. Sempre que eu faço essa divisão, eu vou diminuir no resultado, vai ficar um grau a menos. Então, se aqui era um x ao cubo, o nosso primeiro coeficiente, o maior grau aqui, vai ficar um x ao quadrado. Então, o nosso P de x vai ser dado assim, ó. Então, aquela equação lá de cima. O nosso Q de x vai ser o quê? 3x ao quadrado mais 1 mais 3, tá? Vezes o divisor, que é aquele d de x, mais o resto, que no nosso caso aqui, então, nós achamos é 4, tá? Então, ficaria assim no algoritmo. Outra maneira da gente fazer a divisão é o que a gente chama de método da chave. O método da chave é a divisão que a gente faz com os números inteiros, né? Normalmente. O que a gente faz? Nós vamos armar a conta assim, ó. P de x dividido por D de x igual a um Q de x, e aqui sempre sobra um resto, tá? Quando não sobra resto, ou quando sobra resto zero, eu digo que os polinômios são divisíveis um pelo outro. O que nós vamos fazer então? Vamos colocar o P de x. 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. Dividido pelo D de x, x menos 2. Agora, nós vamos resolver, que nem a gente resolve lá com os números inteiros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e dividir pelo primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Então, 3x ao cubo dividido por x vai ficar 3x ao quadrado. Agora, eu vou fazer a multiplicação desse termo aqui do quociente por cada um dos termos do divisor e colocar os resultados lá com um sinal contrário.
Então vai ficar 3x ao quadrado vezes x, vai ficar mais 3x ao cubo. Só que para cá eu vou passar menos 3x ao cubo. Depois eu multiplico 3x ao quadrado vezes menos 2, eu vou ficar com menos 6x ao quadrado. Vou passar para cá com o sinal contrário, vai ficar mais 6x ao quadrado. Vamos resolver aqui. Então, esse com esse vão se anular. Menos 5 com mais 6, ó, os termos semelhantes, vai ficar mais 1x ao quadrado. Vamos baixar aquele outro termo lá, mais x. De novo, vou pegar o termo de maior grau daqui e dividir pelo de maior grau do divisor. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Agora multiplicamos, colocando os termos com o sinal contrário. X vezes x, x ao quadrado positivo, vai vir para cá, menos x ao quadrado. X vezes menos 2x, vem para cá, mais 2x. Tá? Então, esses se anulam. 1x mais 2x, mais 3x. Vamos lá, baixar o último termo, que é menos 2. De novo, vou dividir 3x por x. Vai ficar mais 3. Agora, multiplica. 3 vezes x, mais 3x, vem para cá, menos 3x. E 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, vem para cá, mais 6. Anula esses dois e vai sobrar, menos 2 mais 6, vai sobrar 4 como o resto. De novo. Então, só para a gente verificar, ficou o mesmo resultado. Olha aqui o que eu botei, 1x faltou aqui, né? Então, é 3x ao quadrado mais 1x mais 3 é o quociente e 4 é o resto. Verificou-se, tá beleza? Bom, como eu disse para vocês, então nós temos alguns resultados aí advindos dessa divisão, tá? Nós temos o teorema do resto, que nos diz que sempre que eu pegar a raiz daquele divisor e substituir no polinômio, no dividendo, e der zero, a raiz do divisor é a raiz do dividendo também. E desse resultado decorre o teorema de D'Alembert, que nos diz que um polinômio dividido por um binômio, né, então é um polinômio de grau 1, terá resto R igual a quando eu substituir a raiz do binômio lá no polinômio, quando o x for igual a A. Então vamos ver pelo exemplo aqui que é melhor. Então eu quero calcular o resto. Então esse teorema vai servir para calcular o resto. O que eu vou fazer? Eu vou achar a raiz do divisor. Tá? Então, para achar a raiz, igual isso aqui a zero. Então, a raiz é 3. E substituo essa raiz naquele nosso P de x lá. Então, o nosso P de x é x ao quadrado mais 3x menos 10. O que eu tenho que calcular? O P de 3. Para saber qual é o resto. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 10. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9, menos 10, 9, 9, 18, menos 10, 8. Então, ao invés de fazer tanto por Briones-Ruffini quanto pelo método da chave para descobrir o resto, simplesmente eu pego a raiz desse binômio e substituo no lugar do x ali e acho o valor numérico, tá? Uma equação polinomial, então, como é que eu posso descrever ela? O que é uma equação? É aquela que tem um sinal de igualdade, né? Então, vai ser a mesma forma do polinômio, lá da função polinomial, né? Que tem os coeficientes, a n do x na n, o coeficiente a n menos 1 do x na n menos 1, depois tem o coeficiente a2 do x na 2, a1 do x na 1 e o a0, só que isso aqui é igual a zero, tá? Então aqui nós temos uma equação polinomial do primeiro grau e aqui outra do terceiro grau. O que acontece? Nós podemos descrever esses polinômios, essa equação polinomial, em função das raízes. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar o primeiro coeficiente aqui, no caso vai ser sempre o coeficiente líder, a n, e ele pode ser descrito assim, ó. Quantas raízes ele tiver, vai ser o grau que ele tem. Então, quantas raízes tem esse nosso polinômio aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, então eu sei que esse polinômio é de grau 6. Outra coisa, o que são raízes múltiplas? É quando elas aparecem mais de uma vez. Então, eu digo que o 1, né, então, porque sempre eu posso descrever assim, a n vezes a primeira raiz, vezes a
segunda, então vai ser x menos a primeira raiz, x vezes a segunda, menos a segunda, x menos a terceira e assim por diante, tá, gente? Sempre no produto. E aí, o que que eu vou dizer? Que essa raiz 1, né, o x igual a 1, tem multiplicidade 2. Então, x igual a 1 tem multiplicidade, multiplicidade 2, né, porque ela aparece duas vezes. A raiz 2 tem multiplicidade 3. E a raiz 8 tem multiplicidade simples, que a gente diz, tá? Ela só aparece uma vez, tá bom? Então, isso aqui vai ser bem importante pra gente resolver alguns exercícios depois, tá? Dessa forma. Falar um pouquinho sobre as raízes complexas e reais. Aqui nós temos uma afirmação, então, que toda equação polinomial com um grau n maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Então, a gente vai lembrar que a raiz complexa ela pode ser puramente real, né? Ou imaginário puro. Pode ser só real ou ter a parte real e imaginária, tá? Então, é isso que diz aqui. E outra coisa que caiu numa questão da ESA de 2017 é que toda equação polinomial que tem uma raiz imaginária vai ter uma outra raiz, obrigatoriamente, que é o conjugado dessa raiz imaginária. Então, se eu tenho uma raiz desse polinômio, dessa equação, z igual a mais bi, o conjugado dessa raiz, o za menos bi, vai ser, aqui o z barra, né, vai ser raiz dessa equação polinomial, tá? Então, aqui ele está dizendo, sabe-se que a equação polinomial, né, de grau 3 aqui, possui uma raiz imaginária igual a i. Então, quem vai ser a outra raiz? Ó, então, é como se fosse 0 mais i. Quem seria o conjugado do 0 mais i? 0 menos i. Então, eu sei que uma raiz é i. Obrigatoriamente, eu já sei que a outra é menos i. Tá? E para encontrar essas outras raízes, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra folhinha aqui. Eu vou usar aquilo ali que eu estava mostrando para vocês. Então, eu vou descrever esse nosso polinômio aqui como 1, que é o coeficiente líder ali, que multiplica x menos a primeira raiz, i, vezes x que multiplica x menos a segunda, vai ficar menos menos i mais i, vezes x menos a raiz que eu quero saber, tá? Encontrar as outras. Então, uma tá aqui, falta a terceira. O que que nos aparece aqui? Tá? 1 vezes qualquer coisa, elemento neutro da multiplicação. Mas eu tenho o produto da soma pela diferença, ó. O que que é isso aqui? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que seria i ao quadrado, tá? X menos a. Então, o p de x vai ser da forma x ao quadrado, i ao quadrado é menos 1. Com o menos vai ficar mais 1. E multiplica x menos a. Vamos fazer a distributiva aqui. Então, nós temos o quê? X ao cubo menos ax ao quadrado mais x menos a. E agora nós vamos comparar com a equação que nós temos aqui. Tá? Então, qual é o valor do nosso a? O primeiro termo, x ao cubo, tá aqui. O segundo seria o quê? Menos 2x ao quadrado. Então, menos 2x ao quadrado tem que ser igual a menos ax ao quadrado. Bom, x ao quadrado com x ao quadrado corta. O que que vai acontecer? Menos a igual a menos 2, multiplica por menos 1 em ambos os lados. Então, nós temos que a é igual a 2. Então, a nossa próxima raiz aqui, o x3' seria 2 positivo, tá? Bom, aí aqui só pra gente, né, concluir. Vamos concluir no próximo vídeo.